Olá, todos bem? Espero que sim. Hoje vamos abordar o tema aquecimento global, visto na disciplina de ciência para os anos finais do ensino fundamental, especificamente no 7º ano, mas poderá ser estendido para outras séries. Será visto durante 2 aulas de 45 minutos cada. Você já ouviu falar em aquecimento global? A própria imagem pode nos ajudar. Um fogo ao redor, do planeta. Você já ouviu falar em algum lugar? Você já viu algo em filme? Debateu na escola? Debateu com a família? Já viu em telejornais algo? O que você sabe sobre esse tema? Você já viu em filme? Aqui, nessa outra imagem, temos uma tirinha de um filme, onde está inundando uma cidade. Por que isso acontece? Devido ao quê? As pessoas correndo, tentando sair dessa enchente. Então isso tudo é consequência desse tema que estamos abordando nessa aula. Agora a pergunta: o que podemos fazer para ajudar nosso planeta? Como podemos ajudar? De que forma? Bem, uma forma para ajudar é com relação ao lixo. Não jogando o lixo nos igarapés, nos açudes, quando formos à praia, não deixarmos lixo espalhado, porque depois vem a onda e leva para dentro dos mares. Isso tudo faz com que esse problema se agrave. O que podemos fazer mais? Como podemos ajudar? Uma ajuda para quem pode é com relação aos painéis solares, poder trocar para energia, essa parte de energia elétrica através de painel solar. Isso é uma grande ajuda. Andar mais de bicicleta em vez de transporte movido a gasolina ou a diesel, também isso é uma ajuda. Quem puder se locomover, isso são formas que podem ajudar. Quais os principais indícios do aquecimento global? Onde podemos saber isso é devido ao aquecimento? Onde podemos falar isso é devido ao aquecimento? Quem já ouviu essa frase? Hoje está muito calor. Isso é um indício. Isso, na verdade, é o primeiro indício. O aumento das temperaturas médias globais. Temos aí um gráfico onde está tendo uma elevação em exponencial crescente de 1960 até 2040, em ritmo acelerado. Se formos ver, em 2020 temos a tirinha escrita assim: o aquecimento causado pelo ser humano já está em 1 grau. Em 2024, com o ritmo que vai chegar a 1,5, ou seja, aumentou meio grau, com a forma que o ser humano vai fazendo aumentar, esse efeito estufa, esse aquecimento global. A segunda indício, eventos climáticos extremos. Vamos ver nessa imagem que está dividida em 4, onde bem tem um incêndio, enchente, o chão rachado com falta de água e também um gelo derretendo, uma grande rocha, pedaço de gelo caindo devido ao aquecimento global. No 3, mudança nos padrões de precipitação, onde não tinha muita chuva e do nada começou a estar tanta chuva que começa a ter enchente, visto muitas vezes em nossos bairros, perto das nossas casas, na nossa cidade. Não existia e começou a existir. Isso é um terceiro indício do aquecimento global. 4, acidificação dos oceanos. Vimos aí na imagem um mergulhador, ele observando os corais. A imagem dá a impressão que os corais tá morto já. Por que essa acidificação? Como o próprio nome ele nos sugere, é a água ácida, devido à grande emissão, por fábricas, por carros, por queimadas de dióxido de carbono. Ele, em contato com a água, faz com que a água aumente o seu pH. Então a água fica ácida, tornando ali para os seres dos oceanos difícil de viver,
devido à grande acidez. Por isso que vez ou outra vemos algum animal morto, flutuando, baleia, tubarão. E aqui temos um monitor, do sistema climático global que os cientistas eles observam. 7 pontos. Temperatura da superfície terrestre, eles observam, eles ficam medindo durante o ano todo. Temperatura da superfície marítima, concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, extensão das geleiras e calotas polares. Eles olham, observam o nível do mar, acidez dos oceanos, como foi falado ainda agora, acidificação oceânica e observações no fundo dos oceanos, ainda agora como o mergulhador estava observando. Então eles ficam monitorando isso o ano todo. Essa outra imagem é de um planeta, ali tem um termômetro aumentando a temperatura. Daí vimos a imagem do Sol refletindo sobre a Terra, e em volta uma nuvem de fumaça, falando que ali está acontecendo um aquecimento, porque o Sol ele está emitindo sobre a Terra, mas não está refletindo para o espaço. Ele bate e volta devido ao efeito estufa. Isso faz com que a temperatura se eleve. Então, isso aqui é uma imagem que nos mostra como acontece, de uma forma vista de cima. Vamos ver então o efeito estufa agora, baseado na ideia de radiação do corpo negro, do ciclo do carbono e da interação da radiação com a matéria. O efeito estufa na radiação, na ideia de radiação do corpo negro, ele acontece da seguinte forma. Aqui ao lado nós temos essa imagem e essa linha vermelha, que é o espectro de emissão de um corpo negro ideal, ela vai evidenciar como que a Terra ela pode se comportar aproximadamente como um corpo negro. Porque no processo do efeito estufa, a emissão da radiação solar ocorre na faixa do visível e a Terra absorve essa radiação, mas pela sua temperatura ela vai remitir, mas na frequência do infravermelho. Então é possível observar na imagem essas falhas na emissão, no caso principalmente do CO2. Essa seta diz aqui espectro de absorção de alguns gases do efeito estufa. Então a falha aqui é na absorção justamente desses gases, que é o CO2, o O3 e assim por diante. Vamos então utilizar aqui uma simulação do FET que evidencia aqui o espectro do corpo negro, a emissão do Sol e a emissão da Terra. Vamos está ativado aqui os rótulos que mostram a linha espectral, tanto do ultravioleta, do visível e do infravermelho. Observa-se que o Sol ele emite na faixa do visível, que é o que foi citado no efeito estufa, a radiação do Sol na faixa do visível. Ao contrário, e aí nós vamos ver aqui a Terra. O que acontece com a Terra? A Terra, a tendência é emitir na faixa do infravermelho. Então, ele vai começar a aparecer a curva já na emissão da faixa do infravermelho. Aqui está o visível e essa parte para cá já é a parte do infravermelho. Então, nesse sentido, e aqui nós temos nessa marca aqui a temperatura da Terra, aí vai subindo a temperatura do Sol na escala Kelvin. Então, nós podemos observar essa ideia de emissão do efeito estufa como no sentido da ideia do corpo negro. A Terra ela reemite na faixa do infravermelho e o Sol ele reemite na faixa do visível.